Mateus capítulo de número 11, versículo 9 diz: Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. E ali então Jesus, nesse versículo 9, ele dá, digamos assim, o primeiro ponto sobre João. Depois ele vai continuar, certo? Mas ele dá o primeiro ponto. Ele diz assim: Mas então o que fostes ver? Jesus pergunta de novo: O que vocês foram ver lá no deserto? Por que vocês foram para o deserto ver esse João Batista? Ele não tinha nada de chamativo para vocês irem lá. E aí Jesus ele pergunta e na sequência ele fala assim: Um profeta? Jesus pergunta: Vocês foram ver um profeta lá, é isso? Aí Jesus ele pergunta e já dá a resposta, né? Ou seja, é uma pergunta retórica, certo? Jesus ele chega lá e diz assim: Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Jesus deixa muito claro que João Batista, ele é um profeta, mas ele acrescenta e fala: ele é muito mais do que um profeta. João Batista não é só um profeta, ele é muito mais do que apenas um profeta. Jesus deixa claro que a multidão ia ouvir João Batista no deserto porque ele tinha algo que não era vestes bonitas. João Batista tinha algo que não era o agito, não era digamos assim, um agitador de multidão. João Batista não era um agitador de torcida. Ele também não tinha um carrão, ele também não tinha uma festa grandona, ele não prometia coisas espetaculares. João Batista nem mesmo curou pessoa nenhuma. João Batista nunca curou um cego, nunca curou um mudo, nunca curou um surdo, nunca curou um coxo, um aleijado, nunca ressuscitou um morto. Ele nunca fez esses tipos de milagres. Só que Jesus chega e diz assim: vocês foram ver um profeta no deserto. E Jesus diz: digo mais a vocês, ele é muito mais do que profeta. Mas João Batista nunca curou ninguém. João Batista nunca fez milagre nenhum. João Batista nunca chamou a atenção. João Batista tinha uma coisa só que todos nós conhecemos. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e ele jogou tudo pro alto, a vida dele toda pro alto, para cumprir este propósito e para cumprir essa missão. João Batista está sendo valorizado agora por Jesus e vai continuar. Jesus ainda vai, digamos assim, valorizar muito os feitos de João Batista. João Batista, ele está nesse momento. Lembrando, enquanto Jesus fala de João Batista nesse texto, João Batista está preso. João Batista vai morrer. João Batista vai perder a cabeça. João Batista vai morrer de uma morte tão boba, vamos pôr assim. Tão simples. Uma menina dançando, toda rebolando, toda dançando. E ali então ela conquista o coração, conquista os olhares do rei. E o rei fala: pede o que você quiser, minha dançarina, minha linda, minha maravilhosa, faz o que você quiser. Quero abrir uma observação. Tome cuidado com grupos de dança dentro da igreja. Se você estudar a palavra, você vai ver várias e várias e várias mensagens sobre mulheres que estavam dançando e a dança conquistou muitas coisas
que foram contra a vontade de Deus por causa de uma dança, de um homem poderoso que teve uma mulher dançando para ele, chamou a atenção, e nesse caso aqui, João Batista foi morto por causa de uma dança, ou algumas danças. Diego, mas na minha igreja eu gosto da dança, eu acho legal. Então, ok, faça o que você quiser. Mas estude a palavra e você vai ver que a dança na palavra, nos textos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, sempre trouxeram desgraça para o povo de Deus. Ok? A dança. Então, voltando ao texto, eu só fiz uma observação que o Espírito Santo me pediu para aproveitar o que foi dito, para que você acorde para a vida. João Batista perdeu a cabeça porque uma menina novinha, bonitinha, dançando, rebolando na frente do rei, conquistou os olhos e o coração do rei, e o rei falou: pede o que você quiser, filha. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Pede aí que eu vou te dar. O que ela fez para conquistar o rei? O que ela fez? Põe aqui nos comentários. Qual foi, digamos assim, o que ela usou para conquistar o rei? Põe aqui nos comentários a sua opinião sobre o que eu estou falando. Deixa aí nos comentários. E ali então, enquanto João está preso, Jesus está aqui falando quem é João Batista. E o texto final do versículo 9 diz: sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta. João Batista é muito mais do que profeta. É o que Jesus está falando. Versículo de número 8 diz, sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Não, Jesus falou, ele não tem riqueza para dar para você, para mostrar para vocês. O versículo 7 diz, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver um agitador? Vocês foram ver um homem rico? Vocês foram ver o que no deserto? Jesus simplesmente fala, vocês foram ver um profeta? Aí Jesus fala, ok, o João Batista é um profeta mesmo. Só que ele é muito mais do que profeta. Muito mais do que profeta João Batista é. E ali então Jesus deixa claro quem é João Batista. Mas para você entender realmente qual é o tamanho de João Batista no mundo espiritual e também no mundo carnal, nós vamos continuar lendo o versículo para você entender quem é esse homem tão importante no ministério de Jesus. Vamos ao versículo de número 10. Vamos lá.